Bem, então assim, vocês percebam que a transição, ela olha sempre do ponto de vista de uma entrada, mas assim como no autômato não determinístico, a gente quer muitas vezes ver um estado, mas quer ver o quê? Palavras, ou seja, a nossa noção de sigma estrela. E isso vai em 2 elevado aqui, certo? Essa é a nossa noção, né? Para eu consumir palavras. Em autômatos, aqui, né? Lembrem que a função de retorno da minha transição, ela é um estado, ela é uma entrada, isso aqui é a barra, né? Uma entrada sigma, ou a vazia, porque ela tem transições não vazias, o valor do topo da minha pilha, e aí sim é que eu tenho quais são os estados que são alcançados dele e quais são os valores que eu estou substituindo o topo da minha pilha, certo? Então, essa é a nossa função. Então, para eu fazer a função estendida aqui, eu tinha que considerar todas essas componentes de origem e de destino, tá? Então, para fazer isso, a notação usual em autômato pilha é a notação de discrição instantânea. Ou seja, para a gente definir uma computação em um autômato finito, do tipo pilha, a gente define a noção de discrição instantânea. O que a noção da discrição instantânea ela tem? Ela tem o estado que eu estou, o estado corrente, certo? Ela tem a entrada que eu preciso processar, ou seja, a palavra que eu preciso processar, e agora eu tenho que ter sigma estrela, assim como eu fiz lá no meu autômato não determinístico, certo? Eu vou substituir ele. Só que, para além disso, agora eu tenho que ter não só o valor do topo da minha pilha, eu tenho que ter toda a pilha, tá? Ou seja, eu tenho que ter a palavra inteira, tá? Que aparece na pilha. Então, isso é uma noção de gama estrela, tá? Então, eu vou, ao descrever um instante, ou seja, um momento, uma foto de um autômato, pilha, eu vou dizer qual é o estado dele, qual é a palavra que eu vou processar e qual é o conteúdo da pilha, certo? Então, eu tenho essas três noções que dão como se fosse a foto, ou seja, um momento da minha pilha, certo? Agora, a noção de transição entre isso é basicamente fazer uma transição entre duas descrições instantâneas, ou seja, sobre duas fotos, tá? Então, eu vou pegar, certo? Um estado que vai ler uma palavra AW, ou seja, tem pelo menos uma entradazinha aqui do A, tá? Com o W. Vai pegar o topo da pilha X e um beta, tá? Aqui W eu estou usando para a palavra e beta eu estou usando para pilha, certo? O que a minha transição faz? Ela não lê uma palavra de um estado, ela não lê uma ação e olha para o topo da pilha. Isso aqui não me diz qual é o estado resultante e o x se é substituído por alfa, então o que eu vou fazer? Eu vou consumir o A, ou seja, a minha palavra AW será consumida, o A será consumido, o estado Q, eu vou para o estado P, que é o próximo estado, certo? O X, que era o topo da minha pilha, o que eu estou fazendo com o X? Eu estou substituindo ele por quem? Por alfa, ou seja, o X vai ser substituído por alfa. E o que tinha abaixo na pilha permanece, né? Ele permanece ali com o conteúdo que eu tinha, tá? Então, a noção de dedução, é essa a expressão que a gente usa, ou seja, a dedução entre duas descrições instantâneas,
ela é sempre da seguinte forma. Se eu tenho um estado Q e quero processar a palavra AW, que tem no topo um determinado X e tem, né, no resto da minha pilha um beta, tá? Se eu tenho uma descrição instantânea dessas, certo? O que eu faço? Eu vou olhar para o processamento, certo? Do meu estado Q, com a entrada A, com o valor do topo, X, e isso aqui vai me dar um conjunto de transições possíveis, né? Ou seja, de estados que podem ser alcançados e os valores que eu vou substituir o X na pilha, né? Ou seja, se eu pego uma instância dessa, né? Pode ter mais de uma, lembra que são função não determinística, é um conjunto. Se eu pego um próximo estado e o próximo valor da pilha, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu tenho uma derivação de Q de AW XB, se P alfa pertencer a uma transição possível a partir do estado Q, lendo A com o topo da pilha X, para quem? Para uma descrição instantânea que vai para o estado P, consome o A, ou seja, vai para o W, certo? Permanece com a minha palavra W, mas consome o A. Aonde tem o X, eu vou substituir ele por alfa, porque é o valor que eu estou substituindo na pilha, e eu vou continuar com o restante da pilha que eu tenho. Então, essa é a notação que a gente usa para fazer uma transição, certo? Quando eu falo sobre palavras, tá? Então, essa é a noção equivalente à nossa delta barra de N, quando a gente é autômato não determinístico com transição vazia, tá? Então, essa é a noção que a gente tem aqui, a noção de dedução entre duas descrições instantâneas. E aí, como é que a gente define, né, que a gente faz todo o processamento da minha palavra? Para fazer isso, a gente cria a noção de dedução como a definição indutiva seguinte, ou seja, uma sequência de deduções que eu aplico 0 ou mais vezes. Então, a primeira coisa, eu vou dizer que eu deduzo a partir de um instante i o próprio instante i, porque eu estou fazendo 0 ou mais vezes, então o 0 vale, ou seja, i deduz o próprio i, certo? Eu não estou fazendo transição nenhuma, tá? Por outro lado, se eu tenho que um k, ele deduz um j, e eu tenho que do i eu deduzo k, é porque o i vai deduzir com 0 ou mais vezes o quem? O j, tá? Então, aqui seria o que a gente chama do nosso caso indutivo e aqui seria nossa noção de caso base, tá? Por fim, quando é que eu digo que uma palavra ela é reconhecida, né? Ou seja, como é que eu defino qual é a linguagem livre de contexto de um autômato, certo? Bem, a linguagem livre de contexto de um autômato, P, ela vai ser o conjunto de palavras, tá certo? Que tem dedução a partir do estado inicial com essa palavra W e ela parte da pilha vazia, ou seja, essa é a minha configuração instantânea do início do autômato, estado inicial, a palavra que eu quero processar e minha pilha vazia. Ora, se existe uma dedução, certo? Na qual eu consumo, ou seja, eu processo toda a minha palavra, alcanço um dado estado P e posso ter qualquer conteúdo lá na pilha, tá certo? Eu tenho qualquer coisa lá. Pode ser a pilha vazia, pode ter alguns elementos lá. Mas o fato é que eu processei a minha palavra inteira, certo? Ou seja, eu cheguei no epsilon, certo? Eu processei toda a palavra. Esse estado P, para que a palavra W seja uma palavra reconhecida, tem que ser um estado de aceitação. Ou seja, o P tem que pertencer ao meu conjunto de estados finais, certo? Ou seja, P tem que ser um estado de aceitação. Vejamos agora um exemplo de dedução em um autômato. Inicialmente, vamos recapitular o autômato pilha
que define, ou seja, que reconhece a linguagem formado por n zeros seguido de n uns. Bem, nesse autômato a gente tinha um estado inicial Q0. A ideia era que os n primeiros zeros eu iria empilhá-los, ou seja, o primeiro estado Q0 significa que eu estou empilhando zeros, tá? Então, se eu estou no estado Q0 e vou processar um zero e tenho na minha pilha a pilha vazia, então o que eu faço? Eu empilho o zero na pilha vazia. Então eu passo a ter quem? 0Z. Se eu quero processar um zero e eu tenho zero na pilha, o que eu faço? Eu empilho esse zero. Então fico com 0, 0. Então, esse é o processo de empilhar o primeiro elemento, primeiro zero, empilhar o segundo zero, empilhar o terceiro zero. Bem, se eu tiver agora, certo? Já empilhado todos os zeros, ou seja, que eu queria empilhar, tá? Eu não vou ler nenhuma entrada. Eu posso ter o zero no topo da pilha, porque foi o último zero que eu empilhei, tá? Eu vou permanecer com esse zero no topo da pilha, ou seja, eu não vou alterar, e eu vou para um estado Q1, onde esse Q1 vai ser um estado que eu vou desempilhar os zeros, né, na medida que eu processar os uns, tá? A gente pode ter a palavra a partir do zero, vazia. Então, poderia ser que eu não empilhasse nenhum elemento, ou seja, a minha pilha estava vazia, e eu vou permanecer com a minha pilha vazia, tá? E por que 1? Por quê? Porque eu não empilhei nenhum zero, porque poderia não ter nenhum zero, eu aceito a palavra vazia nessa linguagem, tá? Agora, se eu estou no estado Q1 e eu tenho um 1 para processar, eu vou olhar se o topo da minha pilha é o zero. Se for, o que eu faço? Eu retiro esse zero do topo da pilha, ou seja, eu coloco o epsilon, tá? Então, o que eu faço? A cada um que eu leio, né, eu simplesmente retiro do topo da pilha o zero se tiver zero, tá? Bem, esse processo agora vai se repetir até enquanto eu tiver uns e enquanto eu tiver elementos na minha pilha, tá? Em mesmo número, né? Bem, se eu fizer esse processo todo, tá? Chegar eventualmente, sem eu não precisar processar palavra nenhuma, mas o meu topo da pilha agora é o zero, o que eu faço? Ou seja, é vazio, é o Z, o que eu faço? Eu permaneço com Z e vou para quem? Vou para um estado de aceitação, tá? Então, esse aqui era o nosso autômato pilha para essa linguagem que já vimos anteriormente. Bem, como é que a gente faz agora para processar palavras, né? Ou seja, processar a palavra 0011. Ou, para ser um pouco mais sucinto na apresentação, 0011. Tá? Vou processar essa palavra 0011. O que eu faço para processar a palavra? Se a gente lembrar, eu vou, né, começar no estado, que era o estado Q0, tá certo? A palavra que eu quero processar, qual é? A 0011. E no início, né, a minha pilha está o quê? Está vazia, está com Z, certo? Então, esse trio, certo? É o que a gente chama de descrição instantânea inicial, né? Recapitulando, o que é uma descrição instantânea? Ele é um estado, a palavra, né? A palavra que eu quero processar, ou seja, sigma estrela, e o valor que eu tenho na minha pilha, seja gama estrela. Ou seja, uma descrição instantânea é um exemplozinho desse. Aqui a gente tem o nosso tempo, descrição instantânea inicial, tá? Ou seja, é uma tripla que tem o estado inicial, que é 0, tem a palavra que eu quero processar, 01,
certo? E tem a pilha vazia, ou seja, o Z representando ele, certo? O que eu quero fazer agora? Deduzir, né, quem seria o próximo estado, ou seja, fazer o processamento do próximo estado a partir desse estado. Então, lembrando, se eu estou no Q0 e eu leio um 0 e eu tenho, né, a minha pilha vazia, quais são os processamentos possíveis, né? Ou seja, quais são os estados que são alcançados nesse autômato? É o próprio Q0, onde eu vou empilhar, ou seja, eu vou empilhar o 0 na pilha inicial. Então só tem um único estado aqui, o único par, né? É esse aqui, tá? Ou seja, Q0, 0Z, esse par aqui pertence a quem? A delta de Q0 com 0Z, tá? Então é isso que acontece, só tenho ele, tá? No nosso exemplo. Ok? Q0, só apaguei aqui. Ótimo. Qual é a nossa noção de dedução? Tá? Ou seja, a nossa noção de dedução diz o seguinte: se eu estou no estado Q e quero processar a palavra AW, certo? Quero processar a palavra AW. Eu tenho no topo da minha pilha um X, posso ter outros valores embaixo dessa pilha, posso ter um beta lá, tá certo? Eu estou nesse estado. Se eu tenho uma transição a partir do estado Q, lendo o A com o topo da pilha X, ou seja, se eu tenho uma instância, um par P e alfa, ou seja, o estado que é alcançado e o valor da pilha onde eu substituí X por ele, eu estou chamando de alfa, certo? Se eu tenho que P alfa pertence às transições a partir do estado Q, processando a entrada A e o topo da pilha X, o que eu tinha como dedução, a nossa definição, eu vou para o estado P, certo? Processo A, portanto o A deixa de fazer parte das palavras. Aonde tem um X, eu vou substituir pelo alfa, ou seja, alfa, e o valor do restante da minha pilha continua. Por quê? Porque eu só altero o topo da pilha. Então eu tenho quem? O beta. Tá? Então, uma derivação é o quê? É uma derivação que eu parto de um estado, lendo a entrada e o topo da pilha, eu vejo quais são os estados que são alcançados e os valores que irão permanecer no topo da pilha, tá? E eu digo que eu tenho, então, uma dedução para o estado P, onde eu consumi o A e fui para o W, ou seja, consumi a primeira entrada. O topo da pilha, que era o X, eu substituí pelo alfa e permaneço com o valor da pilha beta, tá? Então, essas são as situações, né, que a gente faz dedução. Então, voltando ao nosso exemplo. Voltando aqui ao nosso exemplo. Eu tenho a descrição inicial, que é quem? É o Q0, lendo a palavra 001 e o meu tempo e o meu Z, né? Ou seja, que é a pilha inicial. Ora, de acordo com a nossa definição, eu vou poder ter uma dedução do Q0 indo para o Q0, ou seja, eu permaneço no Q0, eu vou consumir o 0, então a palavra restante vai ser a 011. O topo da pilha, que era o X, o Z, ele vai receber o 0Z, que era isso aqui, ó, o 0Z. Então eu fiz uma dedução de Q0
Ou seja, eu estava no estado Q0, ia processar a palavra 0011 e tinha 0 no topo da minha pilha. O que eu passei a ter? Continuei no estado Q0, porque eu fiz uma transição para o próprio Q0. Eu consumi o primeiro 0, portanto eu não tenho que processar mais ele, eu retiro ele da palavra, fico só com 011. E agora no topo da pilha eu adicionei o 0Z, certo? Em substituição ao Z inicial. Como eu não tinha nada no final, ele simplesmente saiu, tá? Vamos fazer outras deduções. Ora, agora se eu estou no estado Q0 e leio um 0 de novo, o que eu faço? Eu permaneço no estado Q0, eu vou processar agora o primeiro 0, portanto fica um 1 só, e eu vou olhar para o topo da minha pilha, que é o X, né? Agora, né? Porque eu tenho uma transição que me diz, ó, se eu estou de Q0, certo? E o topo é 0, ou seja, está no Q0, lendo a entrada A e o topo é 0, o que eu faço? Eu vou continuar no estado Q0 e vou empilhar o 0, que era essa transição aqui, ó. Certo? Então, o que eu faço aqui? Eu agora vou empilhar quem? Um 0. Então, eu vou ter que substituir esse x, que aqui seria o 0, por quem? 0, 0, e permaneço com o restante, que seria o resto da minha pilha, que é o beta, que seria quem? O z. Então, essa seria uma outra transição. Agora, eu já empilhei o 00 e já processei a palavra 00. Então, o que eu posso fazer? Se eu estou no estado Q0, certo? E eu não ler nada, e eu tenho no topo da minha pilha um 0, então eu tenho como estado possível, transição possível, né? Ir para o estado Q1 e permanecer com o valor da pilha, ou seja, 0. Que é essa segunda, que é essa transição que a gente fez aqui, tá? Então, o que eu tenho? Agora eu vou ter uma derivação, onde ao invés do Q, uma dedução, né? Ao invés de Q0, eu vou para o Q1. A palavra eu estou consumindo o epsilon, ou seja, eu estou consumindo item nenhum, então eu permaneço em 1, tá certo? O topo da minha pilha, que era o X, e o restante, que era o beta, ele vai permanecer inalterado, porque ó, permaneci com 0, portanto eu tenho 0, que é o alfa aqui, né? Esse seria o alfa e esse seria o X, né? Ou seja, eu permaneço com a mesma entrada e permaneço com 0Z. Porque agora eu fui simplesmente fazer a transição do Q0 para o Q1, onde eu não li nenhuma entrada, tinha o 0 no topo da pilha e permaneceu esse 0 no topo da pilha. Aí agora eu vou começar o processo de desempilhar. Ou seja, se eu estou no estado Q1, tá certo? Eu leio 1 e tem um 0 no topo da pilha, o que eu faço? Eu vou continuar no estado Q1, porque eu estou desempilhando, e o valor da pilha, ou seja, onde tem 0, vai receber quem? Epsilon. Então, é essa transição aqui, ó. Certo? Essa é uma transição possível, tá? Então, vamos lá, ó. Eu estou no estado Q1, tá certo? E estou lendo 1. Então, eu vou deduzir quem? Que eu vou permanecer no estado Q1, vou processar esse primeiro 1, portanto, vai ficar só 1 na palavra, tá? Eu tinha o 0 no topo da pilha, eu substituí esse 0 por epsilon, ou seja, isso aqui seria o nosso x, isso aqui seria o nosso alfa, certo? Ou seja, o x aqui, né, é 0, o alfa é epsilon, vazio. E eu tenho o 0z como beta, ou seja, fica quem? Só o beta, que é quem? 0z. Tá? Então, o que eu fiz? Estava no estado Q1,
estava processando a palavra 11 e tinha na minha pilha 00Z. O que eu fiz? Eu permaneci no estado Q1, consumi, eu li, processei o primeiro 1 e tirei da pilha o primeiro 00 do topo dela. Tá? De novo, eu posso fazer essa mesma ação, ou seja, uma nova dedução agora do Q1, indo para o próprio Q1, vou consumir o epsilon, ou seja, vou para a palavra vazia, vou consumir o 0, né, porque é o 0 que tinha, eu vou substituir por epsilon, e vou chegar no Z. Tá? Então, é o mesmo processamento usando essa mesma transição. Apagou demais aqui. Epsilon e o Z. Pronto. Agora, o que eu faço? Ora, se eu estou no estado Q1, estou lendo epsilon e tenho no topo da minha pilha, né, o Q, né, eu tenho como possível transição para isso, o Q? Ir para o Q2, né, e fazer o Q? Permanecer com Z. Que é essa transição aqui final, onde eu vou para o Q2, né? Não li nada na entrada, a minha pilha tinha, né? O Z, eu vou permanecer com o Z e vou para o Q2. Ou seja, eu tenho uma derivação de quem? De Q2 com epsilon com o Z. Notem que eu fiz 0 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 deduções. Ou seja, eu parti do meu estado inicial e configuração inicial, ou seja, eu parti de Q0, 0, 0, 1, Z, parti desse ponto e derivei depois de algumas vezes, na verdade 6 vezes, um estado Q2, consumi minha palavra toda e ao final, né, eu tive o Z ali no final. Q2 é um estado de aceitação? Portanto, eu digo que a minha palavra está reconhecida, certo? Ou seja, eu reconheci aquela palavra no nosso autômato. Então, essa é a ideia, né, para que a gente faça a dedução, ou seja, para que a gente faça o processamento de uma palavra em um autômato pilha. Então, só recapitulando aqui, só para botar de forma organizada, eu estou no estado Q0, lendo um 0 e tendo Z no topo da pilha, o que eu faço? Eu permaneço no estado Q0, eu vou consumir esse 0 e vou adicionar o 0 no topo da pilha. Então, eu tenho uma dedução, porque eu tenho uma transição para isso. Agora, eu estou no Q0 e leio o 0 e o topo da pilha é 0, o que eu faço? Eu permaneço no Q0 e adiciono um 0 ao topo da pilha. Agora eu vou processar a palavra 11 no 0. O que eu faço aqui? Né? Eu faço simplesmente uma transição para o estado Q1, onde nesse estado Q1 é que eu vou começar o processo de desempilhar. Então, eu vou para o estado Q1, sem ler ninguém, seja o epsilon, tá? E permaneço com o mesmo valor que eu tinha na minha pilha, certo? Bem, se eu estou agora no Q1 lendo a palavra 11 e com a minha pilha tendo o valor 00Z, o que eu faço? Eu vou processar o 1, certo? A partir do estado Q1, observando que o 0 é o topo da minha pilha. Então, o que eu faço? Eu vou, no caso, desempilhar o 0 e processar o 1 e permanecer no estado Q1. Tá? De novo, eu vou processar a partir do estado Q1, ou seja, o estado que eu estou desempilhando, o 1, sendo que eu tenho um 0 no topo da pilha. O que eu faço? Eu desempilho ele e permaneço no estado Q1. Isso eu vou ter processado toda a minha palavra, tá certo? Processei toda a minha palavra e eu tenho a minha pilha agora só o Z, porque eu desempilhei o 0. Por fim, se eu cheguei ao final, né, depois de empilhar N zeros, eu desempilhei esses N0 porque eu reconheci N1s,
eu faço uma transição desse estado Q1 para o estado Q2, que é um estado de aceitação, onde eu já tinha processado toda a minha palavra e o meu Z permanece da mesma forma. Tá? Agora, se a gente quisesse processar a palavra 0110, ou seja, a palavra W reversa, né? De novo, a gente vai seguir aquela mesma estratégia do autômato, ou seja, a gente vai empilhar a primeira parte da palavra, a primeira metade da palavra, e depois desempilhar essa palavra que foi adicionada. Ou seja, a gente vai empilhar o 01 e depois vai desempilhar o 10. Bem, eu não vou desenhar aqui o autômato de novo, mas vamos fazer só a dedução, né, intuitivamente. Bem, quem é minha descrição instantânea? Ela tem o estado inicial, que é 0. Qual é a palavra que eu quero processar? 0110. Tá? No início, a minha pilha é vazia, ou seja, a minha pilha tem o Z. Tá? Então, a primeira parte, o que eu estava fazendo? Se eu estou no estado Q0 e quero empilhar, né, eu tinha transições que me dizia que eu ia continuar no Q0. Se eu ler um 0 e tenho como topo da pilha o Z, o que eu fazia? Eu empilhava esse 0, ou seja, eu tirava o 0. Então, eu vou processar agora a palavra 110 e vou empilhar, né, o 0 na pilha. Ou seja, eu tenho dedução de que 0, 1, 0, e aí a pilha agora tem 0Z. De novo, eu vou agora, né, empilhar o 1 a partir do estado inicial, até chegar na metade da minha palavra inicial. Então, eu permaneço no estado Q0. Agora eu vou processar o restante da palavra, 10, e vou fazer o quê? Vou empilhar o 1, né? Ou seja, vou empilhar o 1 na pilha que eu tinha, que era 0Z. Então, eu fiz essa dedução. Ora, agora eu já cheguei na metade da minha palavra. Então, agora eu tenho que achar a palavra reversa. O que eu fazia? Eu mudava para um estado, Q1, certo? Onde eu não lia ninguém da minha entrada, portanto, eu continuo com a palavra 10 e não alterava o valor da minha pilha. Ou seja, eu continuava com 10, tá? Então era isso que a gente fazia, simplesmente mudava de estado, permanecia com a palavra sem processar ninguém e não alterava também o topo da minha pilha, permanecia ela idêntica. A partir daqui, o que eu ia fazer? Desempilhar a pilha desde que coincidisse a entrada que eu estou lendo com o topo da minha pilha, né? Então, se eu estou processando um e o topo da minha pilha é 1, o que eu fazia? Eu vou consumir esse 1, vou processar esse 1 e vou desempilhar 1. E vou permanecer no próprio estado Q1, que é o estado que eu estou desempilhando. Então, Q1, eu vou processar o primeiro 1, vou para o 0 e vou desempilhar o topo da pilha, que é 1. E vou ficar com 0Z. Tá? Aí, de novo, eu vou continuar no Q1, ou seja, vou ter uma dedução continuando no próprio estado Q1, porque eu vou processar o 0, certo? Ou seja, eu vou processar o 0 e ficar com a palavra vazia, porque o topo da minha pilha é 0. E eu tenho uma transição que me diz que se eu estou no estado Q1 e estou lendo a entrada 0 e o topo da minha pilha é 0, o que eu faço? Eu consumo, né? Eu desempilho esse 0. Então, eu fico com quem? Com o Z, tá? E aí, por fim, se eu estou em Q1, não tenho mais nada para processar e a minha pilha é vazia, havia uma transição para um estado Q2, onde eu permanecia com o mesmo valor da minha pilha, né? Sem nenhum movimento. Então, eu continuo com a palavra vazia, com Z, e eu chego na dedução de Q2, Y e Z. Tá? Notem que eu parti da minha descrição instantânea e a partir de um conjunto de deduções eu cheguei em quem? No estado Q2, certo? Após processar toda a minha palavra 0110, ou seja, cheguei no epsilon, e o Q2 é um estado
de aceitação, ou seja, o Q2 era o estado de aceitação do nosso autômato.